Viva, 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 pessoal. Tudo certo aí? Podemos começar então a nossa semana de inglês rumo à fluência? Certo, certo, certo. Ok. Então, sejam bem-vindos então à semana da língua inglesa rumo à fluência. Sei que alguns me conhecem, mas muitos também não me conhecem. Então, deixa lá me apresentar aqui para vocês me conhecer, tá bom? Sérgio Dias, tá bom? Esse é o meu nome, Sérgio Dias. Sou eu também que eu apareço aqui na imagem aqui, que vocês podem ver, e também aí no canto da vossa tela, tá bom? Então vocês vão estar comigo durante esta semana da língua inglesa rumo à fluência, tá bom? Bom, durante esta semana vai descobrir como você é 100% capaz de aprender inglês de maneira simples e efetiva. Professor, o que é 100% capaz? Estamos a dizer que você tem todos os requisitos necessários e você tem habilidades, tá bom? Para você estudar inglês de forma divertida, mas também consumindo muito inglês, ou seja, você não vai se matar, vamos dizer assim, para estudar o inglês. Se você diz, professor, quando aprendo inglês, depois esqueço quase tudo, ou já passei da idade para aprender, ou por qualquer outro motivo que aqui não está colocado, fica comigo, porque vou lhe mostrar como é mais de 89%, aliás, 98%, desculpe, 98%, isso não é verdade. Não é verdade, as pessoas conseguem assim dominar um inglês. Independentemente se você não sabe nada em inglês, ou talvez já fez diferentes cursos e não teve aqueles resultados que você esperava. Eu sei que muitos estudantes se matricula nos cursos, então faz aquele curso e no fim do curso ele não tem quase nenhuma coisa. O inglês não acrescentou, digamos assim, muita coisa, né, em relação aos conhecimentos do seu inglês. E no fim o professor o que diz? Não, você não seguiu o método, não, você não obedeceu tudo aquilo que eu mandava. Não, isso acaba, digamos, frustrando, digamos assim, os alunos. Então, se você é um deles, ou não é, se calhar você quer aumentar as suas habilidades, então fica comigo, você verá que isso sim é possível, tá bom? Então, vou lhe mostrar exatamente o que você precisa para ficar fluente em inglês, para passar de uma pessoa que não sabe nada em inglês para uma pessoa, ou talvez que sabe pouco, para uma pessoa fluente em inglês. Tá bom? Espero que leve essas técnicas para a sua toda a vida, para que possa estudar sozinho e finalmente dominar este idioma. O professor está a dizer, professor, o meu sonho é dominar o idioma, entender inglês, falar o inglês como um nativo, falar inglês sem travar. Então fica comigo, você vai ver que isso é possível, você tem todos os requisitos necessários. Então, se colocar em prática o que vou lhe ensinar, vai falar inglês em pouco tempo. Eu sei que alguns vão dizer, não, isso é bom demais, não pode ser, eu já me matriculei em diversos cursos, fiz sexta classe até nível superior, eu estou a estudar inglês, mas não consigo compreender. Não, professor, o inglês não é para mim. Fica comigo a ver que isso aí é uma pura mentira, mas você vai aprender inglês. Isso é possível? Sim, você pode aprender inglês de forma diferente. Você consumir o inglês até você se admirar do seu nível do inglês que você vai ter, tá bom? Então, se você precisa de inglês para passar em concursos, ou seja, os conhecimentos de inglês, você quer que você vá a um concurso de emprego, por exemplo, chega lá, quer saber como se apresentar em inglês, como você chega lá, como é que você fala sobre você, como você fala as suas experiências em inglês, você fica comigo, verá que isso sim é possível. Tanto para o autoemprego, talvez você tenha um projeto, mas esse projeto precisa, digamos, dos conhecimentos do inglês para alavancar as suas vendas, tá bom? Ou, se você precisa do inglês para aumentar o seu aproveitamento escolar, temos exemplos de alunos aqui que estão a seguir esse método nas escolas secundárias ou superior, que antes eles conseguiam tirar 6, 7, 9, mas agora tiram 15, 16, 17 e por que não um 20? Seja para viagens, se calhar talvez depois dessa pandemia que a gente temos, você programa viajar para o exterior, tanto para estudar, visitar, conhecer, ou por outros motivos que eu não coloquei aqui, você vai ver que todos esses seus problemas serão resolvidos. Você vai sair daqui com outra mentalidade quando se fala em estudar inglês, tá bom?
Então, talvez você está se perguntando, que método é esse, professor, que eu não sabia? Que método, professor, é esse? Hein? Então, antes de responder, vou lhe mostrar como você não aprende inglês. Então, agora vai descobrir quais são os erros que você está cometendo, tá bom? Então, existe basicamente, ou seja, 4 erros principais que as pessoas cometem quando querem aprender inglês, que talvez você também cometa esses erros. Aliás, tenho certeza que você comete esses erros. Então, vai saber a partir de já para não voltar a errar, tá bom? Então, vamos aos erros. Primeiro erro. Você não aprende inglês estudando gramática. Gramática. Isso mesmo. Você não vai aprender inglês estudando gramática. Fazer exercício. Estamos a falar de exercícios famosos como Choose the Best. Você não aprende nada em inglês. Ou seja, não vamos dizer nada, né? Mas não acrescenta muita coisa nos seus conhecimentos na língua. Preencher lacunas, mesma coisa. Mudar estruturas de frase, mesma coisa. Verbos, muito comum. O verbo to be. Verbo to be. Acho que todos que estão a assistir já se depararam com esse verbo em algum momento, seus estudos na língua inglesa, tá bom? Professor, é errado estudar o verbo to be? Não, o verbo to be você tem que saber, mas de como você está a estudar o verbo to be está muito errado. Está muito errado. Por exemplo, hoje você vai à escola, vai estudar como se conjuga o verbo to be no presente, amanhã vai aprender como se conjuga no futuro e depois da manhã, talvez no passado, a de chegar já no quinto dia, você já esqueceu como se conjuga no presente. E isso não está a trazer muita coisa no seu aprendizado na língua inglesa. Pronomes, também orações, também preposições. Muito comum esse erro, estudar, por exemplo, hoje vamos estudar proposição X. Então comecei a estudar e 2 dias depois já esqueci as preposições. Outro exemplo que eu não coloquei aqui, que são os phrasal verbs. Você não pode estudar assim, por exemplo, hoje, vamos estudar tantos phrasal verbs. Não, você não está a acrescentar muita coisa, você acaba esquecendo. E é verdade, isso é perda do tempo. Você não está a ver de forma errada, é assim mesmo, é isso mesmo. Você está a perder seu tempo. Você até pode fixar uma e outra coisa, mas com o tempo vai esquecer quase tudo, se não tudo, tá bom? Então, por isso que pessoas levam anos e anos a tentar dominar o inglês e no final eles não conseguem dominar o inglês. Pensam que não, para dominar inglês eu tenho que fazer uma licenciatura em inglês. Aliás, vocês sabiam que há pessoas que saem de uma licenciatura em inglês, mas não conseguem se comunicar assim, digamos, naturalmente. Você falar inglês fluently, naturalmente, você sem travar. Você sabia que existe esse tipo de pessoas? Sabiam? Conheço vários alunos mesmo, começaram a estudar inglês desde sexta classe até o nível superior. Então estamos a falar de quase 10 anos uma pessoa a estudar inglês. 10 anos, uma década, a pessoa está a tentar estudar inglês, mas no final ele não consegue falar inglês fluentemente. Se pergunta, qual será o problema? É o professor? Eu acho que não. É você, aluno? Eu acho que não. É a metodologia usada? Tem que pensar ali. Logo, a metodologia ensinada, metodologia como você tem que aprender inglês, é que está errada. Está errada a metodologia. Ou seja, mesmo não estando errada, mas não traz, digamos assim, muita bagagem no seu aprendizado. Veja só, se prestar atenção, você vai perceber que nessas classes só estuda gramática. Se eu me lembrar, eu lembro que no ensino superior, inglês 1, 2, 3, aliás, 1 e 2, a gente só estudou gramática. Não aumentamos outra coisa, só foi gramática. E aquilo foi perda do tempo. Não houve nenhuma evolução no idioma. Não houve nenhuma evolução no idioma. Não tem como. Então, pensa comigo. Como aprendeu sua língua materna, o português, que foi a sua primeira língua, se calhar, né? Você aprendeu estudando gramática. Aliás, eu conheço um aluno que me falou que a língua materna não tem regras gramaticais. Senhores, não existe nenhuma língua que não tem regras gramaticais. Não existe. Todas as línguas têm regras gramaticais. Tem regras gramaticais, mas a maneira de estudar é muito diferente. Você não senta a estudar o verbo. Você não vai sentar a estudar o verbo, tá bom? Então, quando aprender com a sua língua materna, ou você aprender a sua língua, né? Você domina, pode ser português, você não assentou com seus pais.
avós, tios, para aprender gramática. Por exemplo, vamos sentar hoje, vamos estudar o verbo entregar, como que se conjuga. Não, você não fez isso, tenho máxima certeza, fez isso. Mas mesmo assim você fala bem a sua língua materna e não foi necessário estudar gramática. Você se comunica fluentemente, sem nenhum problema. Sem nenhum problema você se comunica. Se comunica. No entanto, se você fazer uma avaliação sobre gramática da sua língua materna ou mesmo língua que domina, né? Você pode reprovar, mas mesmo assim você consegue se comunicar sem nenhum problema. Eu sei que vocês estão entendendo o que eu estou a falar, mas suponhamos que isso significa que vocês compreendem português, mas se eu elaborar um teste 100% gramático, onde eu aí vou procurar saber esse verbo está em pretérito imperfeito, esse aqui está no passado, que é particípio, eu acredito que você pode chumbar, pode não conseguir, pode chumbar. Então, isso para ver que a gramática só vai te complicar a sua vida. Só te complica a sua vida. Então pare de focar na gramática. Pare de focar na gramática. Por favor, tem que parar de focar na gramática, tá bom? Vamos ao segundo erro. Você não aprende inglês falando e escrevendo. Isso mesmo. Você não aprende. Eu sei que você está ficando com umas dúvidas. Como assim, professor? Não. Mas é assim mesmo. Falar e escrever é consequência do seu aprendizado. É isso mesmo. Consequência do seu aprendizado. Você não aprende inglês falando e escrevendo, mas sim lendo e escutando inglês. É isso, lendo, escutando inglês, é assim como você deve aprender. Ou seja, quando você consome inglês, então lendo e escutando em inglês. Ou seja, o que lhe faz falar inglês é a sua habilidade de entender o inglês, tá bom? Embora você vai ter que praticar a fala, né? Vai ter que praticar. Você não vai logo ouvir, logo falar de como a pessoa falou. Não, você vai ter que praticar, mas primeiro você ouviu como se fala, tá bom? Então, quando aprendeu a sua primeira língua, você primeiro escutou e depois aprendeu a falar. Logo, se você querer primeiro falar antes de entender a língua, é lógico que não vai conseguir. Não vai ter como conseguir falar. Não vai ter como. Não tem como. Tá bom? Não tem como. Até você pode conseguir falar, mas a pessoa falar de volta para você não vai conseguir entender. E você não poderá se comunicar. Quando não se comunica, você não sabe aquele idioma. Então, agora entende por que você não consegue perceber um nativo, um americano, por exemplo, falando filme, notícia, seriados ou novela em inglês. Aliás, tem um aluno aqui que me disse: professor, quando é um moçambicano a falar inglês eu consigo entender, mas quando é um americano, professor, eu não consigo entender. Por quê? O americano fala aquela velocidade americana. Então, o professor daqui vai dizer: how are you? Lá é um pingo só. Acabou. Então você tem que ser capaz de perceber aquilo. Então, professor, por que não percebe o americano, um seriado? Falta do listen. Este é o principal fator do inglês. Se você dominar o listen, você vai falar inglês sem nenhum problema. É só preparo. Você não pratica o listen. Não pratica. Como você quer falar quando não pratica o listen? Como você quer falar inglês? Não tem como. Pode ser assim. Agora que uma pergunta. Como melhorar a escrita em português? Me responde lá. Respondeu? Sua resposta provavelmente vai ser essa. Para escrever melhor em português, precisa ler bastante em português. Então, no inglês é a mesma coisa. Eu sei que vão dizer, pessoal, nada, tem que fazer cópia. Pessoal, cópias é para melhorar a sua caligrafia. Tá bom? Para melhorar a sua caligrafia. Por isso que cópia manda principalmente aqueles alunos de segunda, terceira, quarta, quinta. O objetivo é melhorar a caligrafia. Tá bom? Logo, quando os professores lhe mandam escrever redação,
Você não acrescenta muita coisa no seu vocabulário, conhecimento em inglês. Não acrescenta muita coisa. Até preferível o professor dar um texto. Dizer, pessoal, irem para casa tentar traduzir esse texto. Aí você vai aprender muita coisa, além de escrever um vocabulário. Aliás, uma redação que vai te roubar tempo, que pode ocupar todo o seu final de semana tentar escrever uma redação. Tá bom? Tá bom? Estão a entender? Vamos prosseguir a aula. Tá bom? Então, entender o inglês é o grande segredo. Então, você tem que entender o inglês. Fazendo isso, você vai ter mais sucesso no processo de dominar o idioma. Vai ter esse processo. Você vai se admirar. Sério, não estou a brincar consigo. É verdade. Tá bom? Então, vamos ao terceiro erro. Querer entender todas as regras da língua. Eu não sei porque isso acontece com muito pessoal. Por que eles querem entender as regras? Por quê? Querer saber os porquês, os detalhes, isso vai atrasar a sua evolução na língua. Só vai te atrasar. Não tem como, só vai te atrasar. Por exemplo, você encontra a expressão give up. Give up significa desistir. Você não pode procurar saber, não, give é dar, up é para cima, então dar para cima. Então não pode ser desistir. Pessoal, give up é desistir em si mesmo. Você até quer perguntar ao nativo, mas por que aqui é desistir e não dar para cima? Quer dizer, é desistir em si mesmo. E outra coisa que acontece quando você apanha essa expressão no texto, então você tenta traduzir ao ler aí, give é dar, up é para cima. Então aí o texto acaba não tendo sentido. Por quê? Porque você quer traduzir a expressão no pé da letra. Isso chama-se traduzir o pé da letra. O pé, give, dar, up é para cima. Não pode. Isso aqui é uma estrutura. Tem que falar assim, give up, desistir, acabou. Tá bom? Acabou. Não tem como, não tem mais o que fazer. Outra coisa, ortografia em inglês nem sempre a maneira que você lê é a mesma maneira que você escreve. Não é a mesma coisa. Por exemplo, temos aqui I bought, né? Aqui é fonética, nem como se lê, como se escreve. Isso significa comprei, né? Eu comprei. Então, o que acontece com as pessoas? Eles tentam ler. Não, professor, aqui não é iPod, é iPod. Por que eles escreveram Pocket e vai se ler iPod? Por quê? Eu quero saber os motivos. Não foca nisso, isso não é importante. Você tem que estudar a palavra de como é, ler de como a palavra é. Tá bom? Tem que ler a palavra de como é. Então, aprender inglês não é a mesma coisa aprender matemática, por exemplo. Matemática 5 mais 5 igual a 10, prova, tem que comprovar. Na química, reagente 1 mais reagente 2 é igual a produto X. Tem que comprovar? Sim, prova. Mas inglês é outra coisa, isso aqui é uma língua. Tem regras da língua em si mesmo. Tá bom? Você vai assimilar as regrinhas naturalmente. Quando você vai consumindo aquele inglês, consumindo, aquilo você vai assimilar naturalmente, sem nenhum problema. Tá bom? Então, vamos ao erro número 4. Você não aprende inglês estudando lista de palavras soltas. Oh, meu Deus! Muito comum esse erro. Muito comum. Talvez você também faz. Não vou dar só 2 exemplos, mas poderia dar mais. Tá bom? Estudar diferentes tipos de frutas. Por exemplo, a pessoa que pega, hoje quero estudar sobre frutas. O que é papai em inglês? O que é manga em inglês? O que é maçã em inglês? Etc. Então, o que ele faz? Escreve. Amanhã quero estudar a lista de outra coisa. Vai esquecer, não tem como. Traduzir lista de palavras também. A pessoa que pega um dicionário, sei lá, na cama, aí a relaxar, hoje deixa ela saber mais 10 palavras. Começa a estudar. Amanhã também deixa eu tentar saber 10 palavras. Depois da manhã, a chegar aqui no dia já não lembro a palavra do primeiro dia. Sim, vai acontecer. Já não vai se lembrar. E o que vai acontecer? Você vai ficar frustrado. Não, o inglês não é para mim. Não, quando você está a estudar de forma errada. Xixi.
é errado, está errado. Tá bom? Então, esses são os 4 erros que eu quis trazer aqui, né? Mais comum é alunos que estão no processo de aprender a língua inglesa. Talvez também você estava cometendo. Então, pare, por favor, de errar. Elimine esses erros, tá bom? Então, por isso é normal, pessoas, é difícil aprender inglês, mas na verdade eles não estão a aprender de maneira certa, não estão a aprender de maneira correta. Então você tem que ter uma metodologia, tem que ter uma fórmula, tá bom? Para estudar um inglês. Para estudar o inglês você tem que ter uma fórmula, não tem como. Então, agora que você sabe o que não fazer ao estudar inglês, ou seja, os erros que você não pode voltar a cometer, vou lhe indicar a fórmula correta para aprender inglês de forma eficiente. Ganhar toneladas do inglês diariamente. Você vai ganhar toneladas do inglês utilizando essa fórmula. Tá bom? Vai ganhar tonelada. Sim, não estou mentindo, você vai ganhar tonelada. Você vai se admirar com o seu nível de inglês. Tá bom? Mas estou a ver que esse vídeo está a ficar muito longo. Eu não gosto de dar aulas longas, tá bom? Não gosto de dar aulas longas. Então, vamos deixar a fórmula correta para você começar a usar e alcançar os seus objetivos na próxima aula, tá bom? Não zanje comigo, estamos a ver que a aula está a ficar longa. Então, na próxima semana, aliás, na próxima aula, então vamos trazer essa fórmula correta. Se você seguir os passos, você vai aprender inglês em pouco tempo. Então, por favor, não falte, ou seja, não deixe de assistir o próximo vídeo, pois é muito importante para você, tá bom? É muito importante para você que quer melhorar o seu inglês, para você que quer falar o seu inglês, tá bom? Em pouco tempo e sem se cansar de falar inglês. Se cansar, inglês vai ser que nem, por exemplo, ir jogar. Para quem gosta de jogar, aquilo vai ser que nem seus gostos. Eu gosto de estudar inglês. E você vai falar. Então, espero que tenham percebido, tá bom? A aula. Qualquer erro ou qualquer coisa que eu cometi, por favor, perdão a todos. Caso eu tenha cometido alguma coisa, tenha ferido alguém, também durante esses erros, então, perdão a todos. Se eu cometi alguns erros também na apresentação, também peço perdão a todos, tá bom? Então, muito obrigado. Até a próxima aula. Tchau.